Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com vocês na Escola Bereana, nessa vez, nessa aula especialmente no formato online, onde nós temos estudado sobre liderança, sobre a influência, sobre o poder, sobre as características da liderança cristã. Nas palavras do comentarista, os fundamentos da liderança cristã. E tomamos sempre a vida de alguns personagens na Bíblia que se destacaram nesse quesito, como homens e mulheres que foram referenciais para o seu tempo, para uma época, para uma localidade. Tendo por base a vida desses homens, vamos extrair lições para as nossas vidas. Antes, porém, vamos iniciar com uma oração para pedir a Deus que nos conduza nesse estudo. Pai amado, louvamos o teu nome, Senhor, porque estamos diante da tua palavra, que é fiel e digna de toda aceitação. Perfeita, Senhor, e superior a tudo. Coloque em nosso coração e nosso entendimento a tua lei, Senhor, para que possamos seguir de maneira vitoriosa no meio deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. E hoje, nessa data, nós vamos estudar sobre a lição de número 8, que trata sobre Neemias, um líder versátil. Neemias, com certeza, ele está numa categoria de homens acima da média. Nós podemos colocar ele entre aqueles indivíduos que se destacam sobremaneira na história bíblica como um dos mais espetaculares líderes da história do povo de Deus. A sua determinação, a sua vontade, a sua disposição, a sua empatia, com certeza colocam Neemias no rol de grandes heróis da Bíblia Sagrada. E hoje o aspecto em destaque da vida deste homem é a sua versatilidade, a capacidade que Neemias tinha de servir bem em muitas funções. Não exclusivamente numa modalidade, numa categoria, num ofício específico, porque imaginamos que ele era um copeiro e uma pessoa de destaque diante do rei, porque o próprio rei atenta para o proceder de Neemias. Nós vamos ver isso lá no capítulo 1 e no capítulo 2 mais especificamente, ao ponto de considerá-lo para essa função e também de nomeá-lo como governador da província em Jerusalém e de Judá. Mas muito além disso, mais do que um copeiro, um governador, ele foi um líder empático, alguém que de fato reproduz os sentimentos de Deus na vida de um homem, de se importar com a situação do seu povo e da cidade santa chamada Jerusalém. Então, nós vamos olhar a vida dele. Nosso texto bíblico básico, o irmão pode acompanhar na sua Bíblia, está em Neemias capítulo 2, do 11 ao 13 e do 17 ao 18. Nosso texto áureo é aquele famoso versículo de Neemias, a resposta que ele dá para os seus inimigos que queriam, de certa forma, atrapalhar a obra que ele estava executando. Neemias responde da seguinte maneira, diz o texto bíblico: e enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias capítulo 6, versículo 3. Isso aconteceu por ocasião quando os inimigos de Neemias, os inimigos de Judá e de Jerusalém, queriam atrapalhar a obra, e Neemias, provando que estava bem comprometido com aquilo que ele se dispôs a fazer, ele responde: olha, eu não posso cessar a obra que estou fazendo, grande obra que estou fazendo, e ter convosco. Os objetivos da nossa lição, como de costume, são três. Eles são o seguinte: primeiro, entender que líderes se levantam para acudir diante de uma situação difícil. Segundo, entender que grandes líderes são planejados, ou seja, planejadores, e buscam uma visão completa da situação. E terceiro, entender que grandes líderes superam coisas pequenas, coisas ínfimas, de menor importância, e permanecem focados nas coisas grandes, nos seus propósitos e na sua missão. Veremos isso a partir de agora na vida de Neemias. Como introdução, eu vou usar muito o que o comentarista aqui fez na lição. Ele faz uma
uma volta à história, ao passado recente de Judá, para entender por que Israel estava naquela situação, a região sul, né, que nós chamamos de Reino de Judá. Judá havia sofrido um pesado castigo, que foi o cativeiro babilônico. Os irmãos sabem, os irmãos acompanham, estudam a Bíblia Sagrada, sabem que por causa dos pecados de Judá, Reino Sul, Deus usou os inimigos do povo para converter Israel da idolatria ao verdadeiro culto ao Deus único, que é Jeová. Agora, a nação de Judá precisava ser refundada de maneira política, social e espiritualmente. Vamos voltar aqui para a gente entender melhor essa situação. Deus sempre teve um plano para a terra e para o povo. E esse plano se dava da seguinte maneira: o povo haveria de entrar na terra que era habitada pelos amorreus, cananeus, em sua maioria, e entrando na terra, eles deviam purificar a terra das suas idolatrias, dos cultos aos deuses estranhos, e assim servir a Deus de maneira correta na terra que Deus jurou dar aos patriarcas. Contudo, Israel, desde o deserto, já havia mostrado uma disposição, uma inclinação quase que imediata à idolatria. Se os irmãos voltarem um pouquinho lá em Êxodo capítulo 20, vão ver que Deus fala desde o monte. Deus fala, e Moisés registra essas palavras com todo o povo, dizendo o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Assim que começa o decálogo, as 10 palavras. Nem fará para ti imagem de escultura do que há em cima no céu, do que há embaixo na terra, do que há nas águas embaixo da terra. Ou seja, eu, o Senhor, tenho de ser o alvo da adoração de você. Mas se nós vermos quando Moisés sobe ao monte e se demora cerca de 40 dias, o povo provoca Arão, dizendo que não se sabia o que havia acontecido com este Moisés, porque há muito tempo ele já havia se ausentado do arraial, não sabia se ele estava vivo ou morto, e eles pedem para que Arão faça deuses para eles adorarem. Ou seja, o primeiro pecado de Israel, depois da concessão do decálogo, foi justamente a quebra do primeiro mandamento, o pecado de idolatria. Vocês conhecem a história, Arão forja um deus, um bezerro de ouro, e eles se prostram e cultuam a este Deus. Então, desde as suas origens de Israel como nação, como povo que saiu do deserto, já haviam demonstrado a sua inclinação, a sua disposição para cultuar deuses que não eram o Deus verdadeiro, o Senhor Jeová. Jeremias, que foi o profeta da iminência do cativeiro, ele disse no capítulo 2, versículo 13, em nome do Senhor, o seguinte: o meu povo fez duas maldades. A mim abandonou o manancial de águas vivas e cavou para si cisternas rotas que não podem reter as águas. O que Deus está falando? Eu era para Israel um manancial, uma fonte de águas limpas, de águas puras, de águas saudáveis para eles, segura. Mas eles abandonaram a fonte de águas, que sou eu, o Senhor, e procuraram se abastecer de cisternas rotas, rachadas, furadas, que não podem reter água. O povo parecia que tinha esse vício de pecado, e o cativeiro é usado justamente para isso, para corrigir essa deformação no coração deles. Basta ver que após o cativeiro, Israel muda a sua postura, Israel, Judá, muda a sua postura radicalmente e começa a recusar a idolatria. Por isso também se afasta dos samaritanos que haviam misturado o culto a Deus com o culto aos outros ídolos. O cativeiro, então, serviu para purificar o coração do povo. Aí, a partir desse momento, obviamente, o pecado de Israel passou a ser outro, que é da hipocrisia, que Jesus
pecado da hipocrisia, que foi muito combatido por Jesus, se tornou o principal pecado da religião judaica. Mas a questão da idolatria foi radicalmente sanada, eliminada por Deus com o cativeiro. Aí o que nós vemos a partir disso? Que o cativeiro, ele é uma iniciativa de Deus. Deus é o grande condutor, o gestor da história humana e também da história do seu povo. Porque esses grandes movimentos de guerra, de ascensão, de império, de declínio de reis, de imperadores, nós vemos que Deus ele formaliza o seu poder ou meio que assina esses atos por através dos vaticínios proféticos. Por exemplo, a Síria, que foi o governo que deportou o Reino Norte, nós vemos lá em Isaías capítulo 10, o Senhor falando pela boca do profeta que os monarcas assírios eram para Deus como um machado, ou seja, uma ferramenta que é usada para corte, depois é deixada de lado, descartada, ignorada. E Deus chega a dizer: o machado tem algum poder sobre aquele que o utiliza? A ferramenta tem algum direito sobre aquele que a utiliza? De maneira nenhuma. É Deus que pega Senaqueribe, é Deus que pega Sargão II, ou Assurbanipal, dependendo do nome que é usado para o monarca assírio. Mas, de qualquer forma, seja ele quem for, é Deus que está levantando esse império para servir de castigo contra o povo de Deus, a fim de que o povo de Deus seja conduzido ao sentimento de adoração a Deus genuíno. Depois, o que se segue é a Babilônia, que deporta o reino sul. E sobre essa Babilônia, o próprio Deus também ele assume a autoria da ascensão do Império Babilônico. Jeremias, que já foi falado aqui como profeta da iminência do cativeiro, ele diz no capítulo 25, versículo 9, que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Olha como Deus está gerindo a situação. Nabucodonosor é meu servo, ou seja, Deus está assumindo a operação dessas ações a fim de demonstrar ao povo que o povo não estava largado, abandonado, à sorte dele próprio ou dos rumos da história que vagasse sem destino. Não, o próprio Deus tem as rédeas da história. E por último, nós vemos o libertador de Judá, que é Ciro, nessa profecia mais famosa, Isaías capítulo 45. Antes, por antecedência, Deus chega a dizer o nome de Ciro, dizendo que iria diante dele para debilitar as nações, quebraria as portas, os ferrolhos e mostraria os tesouros da escuridade e as riquezas escondidas para que saiba que ele é o Senhor e que chama-o pelo seu nome. Chama quem pelo nome? A Ciro, o libertador de Israel. Então, este Ciro que vence a Babilônia, substitui o Império Babilônico e estabelece o Império Medo-Persa. E achado esse império, nós vamos encontrar Neemias servindo na fortaleza de Suzã. Lá estava, aqui o tópico de número 1 vai falar sobre Neemias, o diplomata. Esse homem de Deus ele foi achado na fortaleza de Suzã, servindo como copeiro. Voltando um pouquinho de novo aqui na história, a gente pode ir lá para o 1.1. Por que ele se acha nessa função tão qualificada? Ele havia sido classificado ou colocado para servir diretamente à coroa persa. Ele servia junto ao rei, mas ainda assim ele se põe a interceder pelos seus irmãos, mesmo que isso lhe tirasse o conforto da sua função. Ou seja, nós temos Neemias lá servindo ao lado do rei, ao lado do grande imperador da época. Ou seja, ele tinha contato direto. A gente pode entender isso pelo fato dele ser judeu, e anos antes, Mardoqueu, que era o parente de Esther, que virou rainha, também nessa mesma fortaleza, nesse mesmo império, os judeus estavam em prestígio diante da coroa medo-persa. Isso justifica até o fato de um judeu estar ali do lado do rei numa função tão importante, na função de copeiro. Lembrando que não é estranho, não é inédito casos de envenenamento, de tramar a morte de um monarca
Então, devia ser uma pessoa de muita confiança para estar junto do rei. O próprio Mardoqueu livrou Assuero, ouvindo de um plano para matar o rei. Isso depois foi registrado e depois, vocês conhecem a história, está lá no livro de Esther, ele foi recompensado por causa disso, porque isso foi relembrado pelo rei Assuero. Então, muito provavelmente, Neemias era um descendente dos judeus que habitavam na província de Suzã. Então, ele estava em muito prestígio, em muito destaque, porque a Bíblia diz, lá no final do livro de Esté, que Mardoqueu ele passa a ser imediato de Assuero. E ele falava da paz para o seu povo judeu, e o terror de Deus caiu sobre os povos acerca dos judeus. Se tornaram muito poderosos. Então, a gente pode entender que Neemias ele tem muito prestígio, Neemias tem muita importância e Neemias tem muito acesso ao rei. Mas mesmo gozando dessa posição, desse destaque todo, ao receber uma notícia de um dos seus irmãos vindo de Judá acerca da situação da cidade de Jerusalém, Neemias cai em profunda humilhação, em profunda tristeza e põe-se a orar, interceder pelos seus irmãos. O coração de Neemias é um coração empático, de alguém que se doa, que se dedica. Isso eleva Neemias para um outro nível histórico e espiritual. Ele poderia ter servido toda a sua vida no palácio de Suzã, e hoje nós não estamos falando de Neemias. Contudo, essa dedicação que ele teve diante do Senhor, de interceder pelo seu povo, de se humilhar, de orar pelo seu povo, o coloca num rol muito destacado, em que estão Zorobabel, o sacerdote Josué, onde estão o próprio Mordecai e Esther, onde está Esdras e também Neemias, como aqueles que lideraram o sionismo judaico e a refundação, ou a reinauguração do Estado judeu em Jerusalém. Então, um grande líder renuncia aos seus interesses pessoais, ou seja, ele abriu mão da sua posição, do seu destaque, do seu conforto, para buscar algo que, num primeiro olhar, não lhe daria glória alguma, porque visitar a miserável Jerusalém naqueles dias, porque era uma cidade miserável, queimada, desolada, de escombros, aparentemente não há glória nenhuma nisso. Mas essa postura coloca Neemias como um dos grandes líderes da Bíblia Sagrada. 1.2, por favor. O grande líder define previamente as suas estratégias. Neemias parece estar sempre um passo à frente. Na verdade, o que dirigia a orientação, o que dirigia as ações de Neemias era a orientação do Senhor. A resposta adequada de Neemias diante das falácias prova que ele pesava cada situação. Agora, nós podemos colocar da seguinte maneira: o que faz Neemias ser tão cauteloso nas suas ações e tão destemido nos seus propósitos? Eu consigo destacar aqui, olhando o texto com mais cuidado, que a principal característica de Neemias era o fato que Neemias orava. Nós podemos ler no texto bíblico sagrado 8 orações de Neemias. Ele está redigindo o texto, porque nós temos um texto autobiográfico, e ele registra, ele interrompe a narrativa e registra a oração. Isso preparou o coração de Neemias para situações que haveriam de acontecer. Por isso, quando o rei lhe pede uma sugestão do que fazer, ou o que ele pensa fazer a respeito de Jerusalém, ele tem uma resposta. E essa resposta é porque, como diz o próprio Neemias, então eu orei ao Deus do céu. Então, o grande líder define previamente as suas estratégias com base na oração. Era mais que estratégia, era mais que planejamento, era revelação, era direção do Senhor na vida de Neemias. Se nós olharmos com cuidado a oração de Neemias, nós vamos ver que é uma oração de dependência, uma oração de confissão, uma oração de pedido de socorro, pedindo que Deus lhe adiante, que Deus vá à sua frente, que Deus o livre dos seus inimigos, que Deus esforce, que Deus dê poder a ele para cumprir essa grande obra.
Então, Neemias, como uma pessoa empática, ele se coloca diante de Deus para rogar o perdão de Deus em favor do povo. Ele confessa os pecados de Jerusalém, os pecados dos seus antepassados, muito parecido com que a oração de Esdras, do que a oração do próprio profeta Daniel. Quando ele se humilha diante do Senhor, confessa que o cativeiro veio por causa da desobediência, dos pecados dele e dos seus pais e de todas as famílias. Contudo, também estava previsto na lei do Senhor que se o povo se convertesse, Deus os devolveria à terra. É isso que Neemias apresenta diante do Senhor. Ele atesta a sua culpa, a sua fragilidade diante do Senhor e pede a Deus que volte-se para o seu povo cumprindo o que estava previsto na sua palavra. Essa contínua vida de oração de Neemias deixava ele sempre à espreita, esperto, pronto para reagir diante da necessidade. Nós estamos falando de Neemias como diplomata. A situação que Neemias vivenciou era uma situação muito arisca, muito perigosa, porque Neemias, quando sai da função de copeiro e vai para Jerusalém, ele é colocado como Tissarta, governador dessa província de Jerusalém e de Judá. E os seus inimigos também têm influência no Império Medo-Persa. Eles escrevem cartas ao imperador, eles são líderes de província. Então, a fim de evitar o imbróglio político que poderia causar a interrupção da obra, que poderia causar a própria deposição de Neemias e até uma revolta do rei contra essa cidade devido aos problemas políticos que começavam a acontecer, Neemias teve que proceder com o máximo de cautela. E o que ensinou Neemias a ter cautela? A dependência do Senhor. E dependência se adquire debaixo de oração. Na verdade, nós temos que fazer uma correção no nosso entendimento, porque oração, muito mais do que converter a Deus aos nossos desejos, aos nossos intentos, a oração serve para que Deus coloque os seus intentos no nosso coração. E isso é o grande destaque da vida de Neemias. Ele soube se encaixar no propósito de Deus para o cumprimento de restauração do povo de Deus e da cidade de Jerusalém. Isso lhe deu vantagem estratégica diante dos seus inimigos, porque o nosso Deus conhece todas as situações. Então, o líder que anda em conexão com Deus, ele antecipa os seus inimigos. O tópico de número 2 vai falar sobre Neemias, o construtor. Neemias, o construtor. Nós conhecemos mais Neemias justamente por esse trabalho que ele executou, o trabalho de reconstrução da cidade de Jerusalém. O templo já havia sido reconstruído. A cidade já havia iniciado uma espécie de tentativa de reconstrução, porque haviam tido outras levas de movimento sionista, né, de voltar para a cidade de Sião, liderados por Zorobabel, o sacerdote Josué, e também pelo próprio Esdras, e depois a gente vai ver lá no livro de Esdras que Mordecai também participou dessa recondução do povo à sua terra. E Neemias também ele coopera nesse sentido. Mas a parte que mais se destaca em Neemias é o fato dele reconstruir a cidade. Quando ele recebe a notícia de Anani, um de seus irmãos de Judá, que depois é até promovido como guarda da cidade, a gente vai ver isso lá no livro de Neemias, a gente vai ver que o que deixa ele entristecido é o fato dos portões estarem queimados e os muros terem sido derrubados. O que é isso do ponto de vista político, do ponto de vista bélico, do ponto de vista geopolítico de uma cidade daqueles dias? Hoje as cidades não são muradas. Hoje nós temos fronteiras entre países e é fácil ir de uma cidade a outra, a gente não sofre essas restrições. Mas aquele tempo era muito significativo para uma cidade ter muros. Essa era a proteção contra os levantes inimigos. Isso que frustra tanto Sanbalat, Tobias e Gésem e os inimigos ao redor de Judá, porque toda essa região havia sido devastada
pela mão poderosa de Nabucodonosor. Quando nós lemos os profetas, sobretudo Isaías, já havia uma prévia de destruição contra todas essas regiões. Edom, Amon, Moabe, os filisteus, os amalequitas, o que havia eram resíduos de povos desse Oriente Médio. Porque Nabucodonosor havia destruído todas essas cidades. O que nós temos são remanescentes. Por exemplo, Amã, que era inimigo feroz de Mardoqueu, de Mordecai, ele é um agagita, ele é um descendente de Amaleque. Ou seja, era uma raça que foi quase extinta e alimentava um ódio secular de séculos contra o povo judeu. Sambalat, Tobias também, Amonitas e Moabitas, os Edomitas foram destruídos, nós vemos lá no profeta Obadias, ele fala sobre isso, a Filístia também, então havia resíduos de povos que haviam perdido as suas cidades. Não haviam cidades muradas para eles, não havia consolidação de povo, de nação para eles. E quando eles veem Judá refazendo a sua nação, o seu reino, isso os coloca em profunda inveja, em profunda rivalidade contra eles. Só que Neemias se levanta para restabelecer a glória da cidade de Jerusalém. E nós sabemos que a grande obra de Neemias foi justamente essa: ser o reconstrutor dos muros de Jerusalém num tempo recorde. Só que Neemias, quando chega à cidade, ele faz algo muito interessante. Ele tem a autorização do rei, ele tem a provisão de recursos do rei, ele tem a autorização, cartas de livre acesso, material para fazer. Só que ele chega na cidade e à noite ele começa a andar pelos portões e pelos muros para ver em que situação a cidade se encontrava. Então, o grande líder ele tem que ponderar as situações. Isso é vital. Isso não é aleatório dentro das Escrituras. Nós vemos o profeta Ezequiel, no capítulo 17, quando Deus pega Ezequiel e o coloca no meio do vale, em uma visão, a Bíblia diz o seguinte, o profeta diz, e o Senhor me fez andar pelo vale. Por que isso? Para que ele tivesse noção da dificuldade que era reviver aquilo. Ou seja, era uma visão desoladora, uma visão que perturbava. O próprio Paulo, lá em Atenas, antes dele pregar aquele famoso sermão de Atos capítulo 17, a Bíblia diz que Paulo começou a ficar incomodado pela idolatria da cidade de Atenas, que é conhecida historicamente como a cidade das estátuas. Dizem os historiadores que havia em Atenas mais estátuas do que pessoas. Paulo não estava lá num passeio. Paulo não estava experimentando a gastronomia, os pontos turísticos, ouvindo a filosofia que tinha Atenas, não. Paulo estava lá num trabalho missionário e, para isso, teve que levantar a real situação da cidade. Nós não operaremos nada significativo para Deus neste tempo, se nós não tomarmos ciência da dificuldade que nos cerca. Um grande líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem a obrigação de ponderar as situações. Então, onde Deus nos plantou, nós temos a obrigação de entender por que estamos ali. E segundo, o que devemos fazer naquela situação. Antes de Neemias atuar, ele faz um levantamento. E 2.2 vai dizer que o grande líder sabe que precisa encorajar os seus liderados. Neemias ele tem isso. Além dele ser muito empático, ele é alguém que consegue cativar o coração dos seus liderados. Nós poderíamos imaginar que um homem dessa importância, dessa relevância, dessa missão que ele recebeu, poderia se tornar, nos dias de hoje, como nós vemos, uma espécie de predador social, né? Alguém que está num alto posto e desconsidera os seus liderados, atropela indivíduos, como se eles não tivessem importância. Não é o caso de Neemias. O que motivou Neemias foi a miséria do povo que estava em Jerusalém. E chegando lá, ele sabia que aquela obra era em benefício daquele povo, que estava em profunda necessidade. Contudo, ele precisava
motivá-los. Ele precisava mover o coração do povo para o serviço do Senhor. E ele se destaca porque, além de uma palavra de ânimo, uma palavra fortalecedora, Neemias tem um exemplo muito forte, um exemplo muito cativante. Nós lemos depois que Neemias serviu num primeiro período, porque são 2 visitas que ele fez a Jerusalém, durante 12 anos nesse primeiro período. E ele abdicou, ele abriu mão dos benefícios que ele tinha como governador, como representante do monarca Medo-Persa, do imperador Medo-Persa, porque ele era uma figura ali que representava o império. Ele poderia muito bem usufruir das benesses, do status, das dádivas, dos viveres que eram intrínsecos a essa função. Contudo, ele abriu mão. Isso cativa o coração do povo. É um diferencial. Quando o homem que está envolvido na obra de Deus, ele compartilha dos mesmos sentimentos que Deus tem. Eu tenho isso por vital, por essencial na nossa vida. Eu acredito que quando Deus posiciona um homem para uma função de liderança, para uma função de destaque, de conduzir pessoas, de motivar pessoas, esse homem deve compartilhar dos sentimentos de Deus. Esses sentimentos de Deus são, no caso de Neemias, primeiro, a compaixão. Segundo, a misericórdia. E terceiro, um desejo profundo de restauração. E é assim que Neemias conquista o coração do povo, pelo seu exemplo. O tópico de número 3 vai destacar como Neemias o guia espiritual. Judá havia sofrido o cativeiro e a religião judaica precisa, agora falando de religião judaica, porque o que volta é a parte sul de Israel, o reino de Judá. Precisava ser reestruturado também na sua religião, na sua espiritualidade. Nós vemos grandes homens se destacando nisso. Na verdade, Deus envia profetas para mover o coração do povo de volta para ele. Nós vemos Ageu e Zacarias quase que simultaneamente aparecendo no cenário profético. E por último, Malaquias, nós temos o sacerdote Josué, que é muito falado no livro do profeta Zacarias. E nós vemos também o próprio Esdras, que é o grande homem da religião judaica, o organizador da fé judaica, nos moldes que depois vão permanecer até os dias de Jesus. Esdras é o grande responsável. Mas isso não tira de Neemias a capacidade de influenciar espiritualmente o povo. Na verdade, tudo que se faça para Deus, além da determinação, além da competência, além da sabedoria, além da ciência, além da proatividade, que são atributos, qualificações humanas, naturais, é necessário todo aquele que serve a obra do Senhor ser um agente espiritual de transformação. Um agente que provoca uma melhora espiritual. Não é pelo fato de ter que ser um governador que ele se isenta dessa responsabilidade. E como ele faz isso? Ele faz primeiro identificando os seus inimigos. Como eu já falei, o povo que cercava Jerusalém foi movido de grande inveja. Isso é uma situação comum, muito repetitiva nas Escrituras. Na verdade, eu gosto de dizer, se nós formos olhar a, a causa-morte, se fosse possível, né, o atestado de óbito dos grandes homicídios que houveram na Bíblia Sagrada, eu acredito que a maioria dos casos seria por causa de inveja. Até quando a gente lê lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, fala das obras da carne, o que segue a inveja é o homicídio. Por exemplo, no caso de José, tendo inveja dele, intentaram matá-lo. Marcos vai dizer no capítulo 15, versículo 10, salvo engano, que Pilatos sabia que por inveja entregaram Jesus para morrer, né? Entregaram Jesus aos romanos para morrer, movidos por inveja. Estevão vai falar lá no capítulo 7, quando ele vai falar sobre a história do povo hebreu até a vinda de Jesus, ele vai falar que os irmãos, os patriarcas, por inveja, tentaram matar a José. Então, isso é um fato repetidíssimo nas Escrituras. A inveja se torna uma fonte motivadora de homicídios.
de peleja, de adversidade. Neemias tinha que ter inteligência para proceder. E como ele faz isso? Identificando quem eram os inimigos do povo de Deus. Gente que, por mais que estivesse ali, até no templo, com espaço no templo, porque um sacerdote tinha se aparentado com um desses inimigos. Mas Neemias faz uma leitura muito correta. Ele identifica quem são os verdadeiros e os falsos profetas. Ele identifica quem entre o povo judeu foi comprado, foi de certa forma aliciado, estava trazendo, levando mensagem para os inimigos. Ele identifica os agentes externos que queriam causar oposição à obra de Deus. O grande líder também utiliza as armas corretas contra os seus opositores. Neemias é um habilidoso estrategista. Se nós olharmos bem, Neemias nunca provocou a guerra, mas ele se preparou. Na verdade, o seu inimigo, ele tentou usar de todos os artifícios para parar a obra, mas ele não vai ao fato de guerra, a guerra de fato, né, contra Neemias. Ele sabia que Neemias era um homem muito disposto, muito preparado, e não era bom tentar entrar em conflito contra ele, até porque ele tinha liberação do império para construir. Mas ele se arma, ele se protege. Ele soube usar as armas corretas de acordo com a necessidade. Se a guerra está no nível de argumento, ele argumentava. Se a guerra estava beirando um conflito bélico, de fato, né, com armas, com um confronto físico, ele se preparava. Ele dizia: olha, o construtor esteja também armado. Espalhe buzinas, para onde tocar a buzina, o povo se ajunte para guerrear e o Senhor sairá convosco a peleja. Então ele faz uma leitura muito correta de cada situação. E isso está muito de acordo com 3.3. Neemias, ele tem discernimento espiritual. Na batalha espiritual, trazendo para o nível espiritual aqui, que nós vivenciamos diariamente, nós temos que identificar as ações, os ardis de Satanás. Paulo chega a dizer: pois nós não desconhecemos os ardis de Satanás, lá em 2 Coríntios capítulo 1, ou seja, nós conhecemos a sua maneira de operar, as suas ferramentas, as suas estratégias. E todo homem que verdadeiramente é espiritual, ele se caracteriza pelo discernimento. Basta ver um homem de grande nível espiritual na Escritura, você vai identificar isso nele. Discernimento. Jesus é um exemplo disso. Jesus, vez ou outra, era provocado pelos seus parentes, ora pela sua mãe, ora pelos seus irmãos, para se antecipar. Jesus falava: olha, a minha hora não é chegada. Jesus tinha um discernimento de tempo e de pessoas muito grande. Paulo chega a dizer: digo isso conhecendo o tempo, que a nossa salvação está bem mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. Por isso, deixemos as armas das trevas e revistamos-nos das armas da luz, ou seja, conhecimento do tempo, discernimento. E nisso nós podemos ver em Neemias, ainda que fosse um profeta falando com ele, dizendo: olha, vá ao templo, se esconda lá, porque querem te matar. Neemias diz: agora entendi que o Senhor não falava por ele. Ou seja, ele está falando isso a respeito de um profeta, alguém que tinha o título, a função e era considerado um profeta no meio do povo. Ele diz: eu conheci que por causa dessas palavras o Senhor não falava por ele. Porque como eu, diz Neemias, um homem como eu fugiria para o templo do Senhor. Primeiro porque era inadequado. Neemias não era um levita. Ele não poderia estar no templo escondido. E segundo, Neemias não é da categoria de pessoas que se esconde. Quando a ameaça se levanta, ele se coloca de pé, disposto. Então ele tinha discernimento espiritual para saber: olha, isso aqui é a boa mão de Deus operando em meu favor. Isso aqui são os inimigos me provocando para me induzir ao erro. Nós precisamos de discernimento espiritual. Permita-me dizer algo aqui que é facilmente aplicável na vida de cada um de nós. E muita compreensão para entender isso. Até hoje, nas Escrituras, biblicamente falando, Satanás ganhou mais pela sedução do que pela confrontação. A principal característica do diabo é ser chamado o tentador. O diabo até evita as guerras,
porque escrito está que do Senhor é a guerra. Na verdade, Deus vai muito bem quando ele usa um soldado. Quando uma pessoa está envolvida no propósito de Deus, ela vence as batalhas. Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Ele manda mensagens, ele põe armadilhas, ele tenta induzir o indivíduo à queda, ao erro, a fim de desviá-lo do seu propósito. E é isso que nós vemos na vida de Neemias. A todo tempo, Satanás colocando armadilhas, dificuldades, criando situações para atrapalhar o sucesso de Neemias. Mas Neemias, sempre firme no propósito de Deus, entendeu que havia começado uma grande obra e não poderia parar. E nisso, num tempo recorde, 52 dias, edificou os muros de Jerusalém. O tópico de número 4 vai falar sobre Neemias, o administrador sócio-religioso. Aqui nós vemos como é que Neemias era versátil. Né? O 4 vai falar que o grande líder ocupa-se da restituição espiritual, da restituição material, perdão. Neemias ele era governador também. Na verdade, a principal tarefa de Neemias, conforme ele declarou ao rei, era reedificar uma cidade, era refazer uma cidade que havia sido destruída há mais de 100 anos atrás. Então, ele vai ocupado desta tarefa de reerguer o patrimônio judeu, a história do povo de Deus. E havia naquela época o vilipêndio dos pobres, o abandono às coisas de Deus aqui o templo, fisicamente, né? Porque até pessoas estranhas, descendentes de moabitas e amonitas, estavam residindo nas casas anexas ao templo, o que era impróprio de acordo com a lei. Então, Neemias ele tem uma preocupação com isso. Naquela época havia usura, o empréstimo a juros entre irmãos, o que era proibido na lei de Deus. E nisso os ricos tomavam as poucas posses desse povo miserável que estava na terra. Isso causava grande dor. Uns deles eram tomados como escravos. Ou seja, Neemias diz: olha, eu vim de um lugar que eu estava vivendo confortavelmente, vivendo bem, abri mão dos meus recursos, abri mão da qualidade de vida que eu tinha e vim pleitear diante de vocês pelo bem-estar da cidade, pela vida de cada um de vocês. E vocês oprimem um ao outro. Então, Neemias se estabelece como uma espécie de juiz, de julgador da situação, para restabelecer a cidade no seu sistema legal, jurídico, né? E também patrimonial. Jerusalém estava desolada. E a promessa de Deus é que a cidade seria restituída. Então, ele, incumbido dessa missão, ele se ocupa de todos os detalhes a fim de que aquela casa, aquela cidade, fosse restabelecida na sua integralidade. O tópico número 2 fala que o grande líder também se ocupa da restituição espiritual. Neemias não é só um homem de organização político-social. Ele não é só o líder para isso. Ele é um homem de grande espiritualidade. Eu disse aqui que o fato dele ser governador poderia deixá-lo de lado, porque tempo depois chegou Esdras, que foi o grande organizador da religião judaica. Mas ele nunca se furtou da oportunidade de fazer valer a vontade do Senhor. Na verdade, é ele, junto com Esdras, que declara a volta da festa dos tabernáculos. É ele, junto com Esdras, que diz, olha, Neemias 8, versículo 10, olha, ide agora, falando ao povo, comer as gorduras, beber as doçuras, levem porção para aqueles que não têm nada preparado para si, e não vos entristeçais, mas alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, Neemias está a todo tempo conduzindo o povo para perto do Senhor, porque ele sabia, ele era um homem de oração. Tudo isso se iniciou na vida de Neemias a partir da oração. Ele podia ser copeiro e não ser o grande reconstrutor de Jerusalém. Mas o que mudou a sua vida foi o fato que ele se pôs por quase 4 meses a orar, jejuar, se humilhar diante do Senhor, a ter uma postura altamente espiritual. E assim,
com um espírito quebrantado, levou esse mesmo sentimento diante do povo para dizer ao povo aquilo que ele estava experimentando. Volte-se para o Senhor seu Deus. Volte-se para o Senhor seu Deus. E assim Deus fez grandes coisas, espiritualmente falando, pela vida de Neemias. E por último, o grande líder entende que a obra de Deus é contínua. Isso é marcante na vida de Neemias, porque no final do livro de Neemias, ele faz um pacto, pega o nome dos principais da cidade e eles assinam um termo, uma espécie de acordo. O que é isso? Ele está consolidando um legado. Ou seja, é para além dele, para além do seu tempo. Ou seja, nós vamos fazer um acordo diante dos sacerdotes, diante do povo de Deus, todos nós, homens de influência, de importância, que nós vamos servir ao Senhor continuamente. Isso vai ficar como memorial diante das gerações que vamos seguir. Todo grande homem de Deus tem que ter essa marca. Ele transforma o seu tempo, mas ele faz coisas que se perpetuam. Quando nós vemos Moisés, no livro de Deuteronômio, que é repetição das leis, nós vemos Moisés fazendo isso, dando um relatório da sua vida, e no final falando das bênçãos, das maldições, e reiterando que o povo tem que servir a Deus. Josué, depois de entrar na terra, tomar a terra, lutar as guerras do Senhor, lá no capítulo 24, versículo 15, ele dá um relatório, olha, se vocês querem servir os deuses de onde Abraão foi tirado, de onde Terá também era idólatra, pai de Abraão, sirvam lá da terra dos caldeus, se querem servir os deuses dos amorreus, o qual o povo dessa terra serviu e por isso foi lançado fora da terra, sirvam. Porém, eu e a minha casa, diz Josué, serviremos ao Senhor. Ele estabelece um legado, estabelece uma marca. Olha, eu e minha família serviremos a Deus. Eu vou usar a minha vida e a minha influência para contagiar a minha casa e a descendência. Neemias faz algo parecido. Olha, vamos fazer um pacto diante do Senhor. Tudo que o Senhor fez nos nossos dias de restauração da cidade, do templo, de reorganização política, espiritual, da cidade como um todo e do templo, vamos agora jurar diante do Senhor e seremos gratos e fiéis a Deus por toda a nossa vida. Como conclusão, olhando para a vida de Neemias, nós podemos dizer que ele é um exemplo de renúncia e determinação. A conduta de Neemias cativou o coração de seus liderados e os motivou para realizarem uma grande obra. Talvez o grande segredo de Neemias em fazer tudo bem, tudo que ele fazia, ele tinha muito êxito, é porque ele dependia do Senhor. Quando ele tem a resposta favorável do rei, do consentimento do rei de restaurar a cidade, de poder ir à cidade para restaurá-la, ele diz: entendi que a boa mão do Senhor havia feito isso. Coisa muito parecida disse Esdras, que o rei havia lhe dado a provisão, os recursos, por quê? Porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Então Neemias tinha essa consciência. Tanto que em todo o tempo Neemias para e ora. Para e ora. Ó Senhor, esforça. Ó Senhor, livra. Ó Senhor, lembra-te. Ó Senhor, ouve o que o inimigo tem falado, porque ele dependia do Senhor. E essa dependência fez de Neemias um grande líder, um líder cativante. Um homem que abdicou da sua posição, do seu conforto, do seu luxo, de tudo que ele dispunha na cidade de Suzã, na fortaleza de Suzã, junto ao rei. E abrindo mão disso, se deu para uma tarefa difícil, uma tarefa pesada, mas confiando no Senhor, foi vitorioso. Por isso ele pôde colocar a sua vida como exemplo diante dos ricos. Olha, eu abri mão dos recursos. Vocês estão oprimindo seus irmãos? Quando chega diante do povo, da população como um todo, ele diz o seguinte: olha, vamos refazer a cidade, vamos reconstruir. E para que vocês saibam que Deus está conosco, o rei já deu cartas, já deu madeira, enviou guarda para nos escoltar, porque a boa mão do Senhor estava sobre mim para isso. Então, a boa mão do Senhor que estava sobre Neemias estava também sobre o povo.
E o povo entendeu isso, que é o Senhor que opera. Assim como foi a mão do Senhor que levou para o cativeiro, foi a mão do Senhor que trouxe de volta, e a mão do Senhor estava operando uma grande obra nos dias de Neemias. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Oremos a Deus. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Bendizemos a Ti pela Tua palavra. E essa obra maravilhosa que este homem fez naquele tempo, Senhor, um tempo de desolação, um tempo de desastre, só o fez porque o seu coração humilhou-se muito diante de Ti. E humilhado entendeu que o Senhor que opera essas coisas. Então, que tenhamos essa consciência, que a Tua poderosa mão que faz, que a Tua poderosa mão que desfaz, que a Tua poderosa mão que exalta reis e a Tua boa e poderosa mão que rebaixa reis. O Senhor tem todo o poder. Então, queremos andar no Teu poder e executar as Tuas obras neste tempo, Senhor, aonde estivermos plantados. Que possamos fazer uma grande obra para Ti e não parar por nada, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.